E aí, galerinha, muito bom dia a todos. Good morning, good afternoon, good evening. Não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo, mas o que importa é que estamos nós aqui, né? Eu desse lado da telinha, né? Tentando me reinventar, né? Com essas videoaulas. Vocês aí do outro lado da tela, né? Pelo smartphone, pelo seu PC, pelo seu tablet, não importa como é que você está me vendo, mas o que importa é que você está aqui, mas também está se reinventando, né? Vale lembrar, né, que esse período de isolamento ele fez com que não só os professores, mas também os alunos se reinventassem, né? Porque pensando como aluno, eu posso imaginar como é que vocês estão, né? Ao assistir essas aulas, ao se deparar com essas lives dos professores, né? Essa quantidade de atividade que vocês devem estar tendo. E por falar em atividade, não querendo ser chato, né? Estou aqui aproveitando para lembrar para vocês, né? As atividades que eu já deixei para vocês, né? Já deixei as páginas 26, 25, 26 e 27, né? Como atividade. No nosso último encontro a gente fez uma live, daí eu corrigi a página 25, né? É, já corrigi também a página 26 com vocês, né? Tá faltando só a página 27. Já passei traduções, né, para vocês, tradução da página 25, tradução da página 27, a tradução daquele texto Energy. Então, tudo isso, pessoal, foi atividade que eu passei para vocês. E assim, o que eu tenho percebido, né, vocês aí da primeira série não estão realizando as atividades, né? Eu estou aqui com o meu controle de atividades e eu consigo ver aqui, ó, um número mínimo de alunos que fizeram atividades. E isso pode ser algo muito preocupante. Por que pode ser? Quando a gente voltar, claro que a escola não vai querer prejudicar ninguém, né? Nenhum aluno. Claro que a escola vai estipular um prazo para vocês correrem atrás das atividades que foram feitas, mas o problema é, e se você deixar de fazer as atividades de todas as matérias? Eis aí o grande problema, né? Então, assim, não vai ter tempo suficiente que você consiga dar conta de todas. Com certeza você vai se prejudicar em alguma matéria. Então, assim, um professor, se eu puder te dar um conselho, se eu puder te dar uma dica, é, façam o máximo de atividade que vocês puderem. Então, pessoal, olha só. A gente está adentrando aqui no capítulo 3, né, numa explicação do capítulo 3. Né? Todo o capítulo 2 ele foi trabalhado nesse período de isolamento social, né, que foi o começo do isolamento social. Né? Então, assim, eu já passei traduções, já passei questões do livro. Hoje vai ter atividade de casa também. Então, as coisas só estão se complicando, né? Os conteúdos, as atividades estão se acumulando e eu percebo que alguns de vocês não estão correndo atrás disso daí. Então, isso me preocupa um pouco, né? E quando nós voltarmos, daí vai ser uma bola de neve, né? Crescendo. Ela já está crescendo, vai ser uma bola de neve gigantesca quando nós voltarmos. E eu não sei se você vai conseguir dar conta, né? Então, assim, acata esse meu conselho, cuide das atividades, fala comigo no privado se houver alguma dúvida, né, pelo WhatsApp no privado, que eu vou tentar te ajudar, mas não deixe de fazer as atividades, combinado? Sem mais delongas, o que é que nós temos programado aqui para hoje? Esse tópico, Comparatives and Superlatives Adjectives, certo? É um tópicozinho lá do capítulo 3. Capítulo 3, vale lembrar, já é segundo trimestre. Então, isso aqui é conteúdo do segundo trimestre. Ele é um tópicozinho que vocês já viram lá no ensino fundamental, então é uma revisão. Note que a explicação do material de vocês que está aí, ó, na página 35, ela é uma explicação assim não aprofundada, que não tem detalhes. Eu também não vou me ater a detalhes. A minha explicação ela vai ser assim restrita à construção propriamente dita, né, do comparativo e do superlativo, só para a gente relembrar. E de resto, a gente tenta rememorar isso quando nós trabalharmos em atividades ou nos textos propriamente dito, né? Esse tipo de estrutura ele não é muito comum em texto, né? E o nosso trabalho ele é totalmente voltado para o texto, porque o texto é a realidade do Enem. Então, assim, a gente não tem que se aprofundar muito com esse conteúdo, né? Mas vamos lá, vamos tentar fazer aqui alguma coisinha, vamos tentar revisar aqui algumas coisinhas. Nós temos os comparativos eligíveis. Existem três tipos de comparativos, né?
o de superioridade, o de igualdade, o de inferioridade. O material de vocês está mencionando aqui dois. Superioridade, deixa eu só puxar aqui uma setinha para vocês, certo? Ó, a gente vai trabalhar hoje o comparativo of superiority, né? Superioridade, ok? O que é que a gente tem que trabalhar sobre isso aqui nesse momento? Galera, o comparativo de superioridade, tanto em português como em inglês, é um grau que é dado ao adjetivo, né? É um tratamento que é dado ao adjetivo onde sujeito e complemento eles são elementos de uma comparação. Aí depende do que você propõe. Como assim? Se você quer que essa comparação ela seja uma comparação superior, inferior, igualitária, né? A gente vai trabalhar aqui uma comparação superior, que é o comparativo de superioridade. Isso quer dizer que o sujeito, deixa eu só puxar aqui, ó, o sujeito em relação ao complemento ele vai ser superior. Mas a gente está falando assim em relação ao complemento ele vai ser superior porque vai ser dado um tratamento superior ao adjetivo. Mas em inglês, ó, é sempre bom lembrar que o sujeito, logo após o sujeito, a gente vai ter o verbo to be. Esse verbo to be ele pode estar no presente ou no passado. Eu coloquei aqui presente, mas ele pode estar no passado também. Né? Ele pode ser is, am ou are. Por vocês estarem na primeira série, eu não quero entrar mais nessa conjugação de verbo to be, né? Porque eu estou partindo do pressuposto que vocês já sabem, né? Vocês já entendem essa questão do verbo to be, né? Então, importa dizer o seguinte: ou você vai usar o is, o am ou o are se estiver no presente, ou was ou were se estiver no passado, não é isso? Vamos lá. Após o sujeito, você escolhe um desses três, não é isso? Aí o que acontece? Como a gente está falando de comparativo de superioridade, aí a gente vai ter dois tipos de comparativo de superioridade. Né? Já aqui duas setinhas. O primeiro tipo é se o adjetivo ele for curto. Porque existe essa distinção. Lembram-se? Adjetivo curto e adjetivo longo. Se o adjetivo for curto, você acrescenta ER ao adjetivo. Né? Umas regrinhas especiais que eu não vou detalhar isso para vocês. É suficiente saber que, ao colocarmos ER ao adjetivo, a gente está elaborando um comparativo de superioridade. Vale lembrar que esse ER quer dizer mais. Certo? Então, por exemplo, você pega o adjetivo old, que é velho. Então, se você puser ER nele, older, aí fica mais velho. Você pega o adjetivo tall, que é alto. Então, se você puser o ER nele, taller, mais alto. Então, eis aí essa questão do adjetivo curto, né? Agora, o adjetivo sendo longo, o que é que você vai fazer com ele? Você vai acrescentar o more e separadamente o adjetivo longo. Galera, adjetivo curto é um adjetivo pequeno. Adjetivo longo é um adjetivo grande, né? Então, a convenção que é dada sobre esses dois elementos, né, adjetivo curto e longo, é o seguinte: até duas sílabas é considerado curto, três ou mais sílabas é considerado longo. Então, vamos por aí que a gente não vai errar nunca, certo? Claro que esse more também quer dizer mais, né? Então, você imagina aqui o adjetivo beautiful, adjetivo longo, né? Então, se eu escrevo more beautiful, mais bonita, certo? Então, R é acrescentado ao adjetivo curto, more é acrescentado, perdão, more é colocado antes do adjetivo longo, beleza? Ah, o que, é que a gente tem mais aqui? A gente tem, após essa definição, essa distinção de adjetivo curto e longo, a gente tem o then, que significa do que, e o complemento, que é o outro elemento da comparação. Então vejam aqui, pessoal, ó, eu nem usei exemplos, porque eu estou usando os próprios exemplos da explicaçãozinha aqui. Eu vou começar aqui ó, com esse exemplo aqui. Né? Today's gym session, né? As sessões né, de ginástica, de musculação, vamos colocar assim, de hoje foram o adjetivo long, extenso, longo, né? O R, né? Porque como long é curto, então eu tive que colocar o R, né? Professor, esse was aqui, ele é o verbo to be, né? Nessa explicação você colocou ele no presente, mas ele pode estar no passado também, né? Então é foram. As sessões de AKD de musculação hoje foram mais longas do que as de ontem. Ah, professor, então é isso mesmo, a comparação em relação digamos, a academia, né? A sessão de academia de hoje e a de ontem, exatamente. Né? Aí temos aqui, ó, my portion sizes, né? O tamanho
das minhas porções eram maiores do que as porções recomendadas pelos nutricionistas. Então, o que está sendo comparado aqui são as minhas porções com as porções recomendadas pelo nutricionista. E, de novo, o verbo to be no passado, o were. Aí esse adjetivo aqui ele é curto, por isso que eu coloquei o R. Professor, por que repetiu? É aquela história do CVC que você repete a última consoante. Não vou explicar isso daqui para vocês, essas regrinhas especiais do adjetivo curto, porque eu acho que isso não é pertinente. No texto, isso não é pertinente. O que é pertinente é você identificar que isso é um comparativo. Isso é pertinente. Mas regrinha ficou lá para o ensino fundamental, né, galera? Vocês já estão no ensino médio. Então, não vamos ficar presos a regrinhas gramaticais, né? Mas se servir de consolo, essa é uma das regrinhas especiais do adjetivo curto, né? Que é o CVC, que é aquele adjetivo que termina em consoante, vogal, consoante. Daí você tem que dobrar a última consoante e depois colocar o R. É só isso aí, basicamente. Um outro exemplo aqui, ó. My food choice, as escolhas da minha alimentação são mais saudáveis do que as suas escolhas. Então, o que está sendo comparado são as minhas escolhas com as suas. Né? Nota que aqui, ó, health é um adjetivo curto, né? Por isso que eu coloquei o ER e depois veio o D. Né? Então, sempre tem essa questão aqui. Por isso você só usa o adjetivo curto. O próximo exemplo é de adjetivo longo, né? Os próximos, no caso. Né? Aqui, ó. Hire a personal trainer is more expensive than workout in all your own. Contratar um personal trainer, galera, nota que aqui, ó, expensive é um adjetivo longo, então por isso que eu usei o more. Olha o verbo to be, ó. Depois do sujeito veio o verbo to be. Aí, ó, é mais caro do que praticar musculação por si só, né? Sem precisar da ajuda de um profissional. Claro que é, né? Contratar é mais claro. Então aqui, ó, é um desculpa, de comparativo de superioridade utilizando a modalidade longa. Então, só para lembrar, olha aqui os elementos. Vamos lá, vamos identificar aqui, ó. Você tem o sujeito, hire a personal trainer, é o sujeito, né? Que é contratar um personal trainer. O verbo to be is, aí como o expensive é um adjetivo longo, então eu botei o more e o adjetivo, que é expensive, daí depois o then e depois o que vem depois é complemento. Certo? Esse é o formato adjetivo longo. Vamos só para mais um exemplo aqui e a gente conclui, certo? Conclui a parte do comparativo de superioridade, vale lembrar. Aqui, ó. Estes tênis, sujeito, are é o verbo to be. Opa, pessoal, aqui já é a explicação disso aqui, ó. Desculpa. Opa. Comparativo, comparative of equality, de igualdade. Né? No comparativo de igualdade, pessoal, puxa vida, não tem nem o que dizer, né? Se o comparativo de superioridade, o sujeito foi comparado no sentido superior ao seu complemento, no comparativo de igualdade, o sujeito vai ser comparado no sentido igualitário ao seu complemento. Então, ó, continua tendo essa temática do sujeito, né? Logo após o sujeito, o verbo to be que concorde com ele, só que por ser comparativo de igualdade, o que é que nós temos aqui? As, adjetivo as, onde esse primeiro as quer dizer tão e esse segundo as quer dizer quanto. Aí logo após isso aqui vem o quê? Vem o complemento. O que está aqui, ó? Você tem o sujeito, ó. Estes tênis, verbo to be are, são tão bons quanto esses outros. Ah, professor, é mesmo. Então, sendo comparado estes com aqueles tênis, exatamente. Né? E a comparação é igualitária, por isso que é tão bom quanto. Isso mesmo. Outro exemplo aqui, ó. Ele, agora está na forma negativa, mas é comparativo de igualdade. Ele não é tão ágil, tão ativo quanto o irmão dele. Então a comparação aqui é entre ele e o irmão dele. E ó, por ser as, adjetivo as, é um comparativo de igualdade. Galera, ó, eu preciso esclarecer o seguinte. Eu não fiz uma explicação detalhada sobre comparativos para vocês, porque eu estou partindo do pressuposto que isso é uma revisão, ok? Já viram isso? E assim, e a importância disso aqui, pessoal, é para o texto. Se aparece ou não. E caso isso aparecer no texto, é a questão de você saber identificar o que seria um comparativo de superioridade, o que seria um comparativo de igualdade. Então, assim, a gente não
tem que estar preocupado em como formar, até porque não vai ser desse jeito. E como é que você cobraria isso numa avaliação, professor? Eu vou cobrar isso dentro de um teste também, numa avaliação. Né? Então, eu não vou pedir para vocês formarem construções. Não, vou pedir para que vocês identifiquem construções. Isso é diferente. Como assim, professor, identificar construções? Identificar construções no comparativo de superioridade, no comparativo de igualdade, algo do tipo. Certo? Então, assim, não se preocupem em montar construções, isso, não. O trabalho aqui é identificar, certo? É basicamente isso, ok? Então vamos lá, vamos para o próximo slide. O próximo slide é relativo aqui, ó, ao superlativo, certo? Então, vale lembrar o seguinte, que no superlativo o sujeito ele se destaca em relação ao complemento. Note que no comparativo não há um destaque do sujeito em relação ao complemento. Não. Eles são elementos da comparação. Agora, no superlativo, o sujeito ele se destaca. Por quê? No superlativo, o sujeito, se for um superlativo de superioridade, por exemplo, o sujeito, ele, em relação ao seu complemento, ele está num patamar superior. Certo? Não há que se falar numa comparação entre os dois. É um tipo de comparação? É. Mas o sujeito ele está num patamar superior. É tipo assim, ó, no comparativo de igualdade eu digo assim, eu sou tão inteligente quanto você. Beleza. Eu sou mais inteligente do que você. Beleza. É uma comparação. Agora, quando é um superlativo, eu digo assim, eu sou o mais inteligente. Eu sou o mais inteligente. Isso é um superlativo. Ou seja, ninguém em determinado lugar é mais inteligente do que eu. Simples assim. Isso é um superlativo, ok? E como é que a gente identifica isso em inglês? Aí, ó, eu coloquei um esboço mais ou menos assim. Puxei aqui uma setinha. No superlativo você vai ter o sujeito também. Você vai ter de novo a presença do verbo to be, que pode estar no presente, conforme está aqui, ó, is, am or are, mas também pode estar no passado. Vai ser was ou were, certo? Em geral, as construções no comparativo, no superlativo, elas têm como verbo o verbo to be. Em geral, essa é regra? É. Claro que existem exceções, mas no geralzão tem o verbo to be como o verbo da construção, certo? Aí o que acontece? Por ser superlativo, pessoal, há a presença do artigo, do de, certo? Porque você é o, ela é a, certo? Então tem que ter esse artigo. Sempre no superlativo vai aparecer o de. Aí, ó, a gente não foge dessa premissa do adjetivo curto, adjetivo longo, porque quando o adjetivo for curto, o que acontece? Você vai escrever o adjetivo e vai colocar est. Atenção, eu preciso que você não confunda esse est com o more, então com o er do comparativo de superioridade. Lá no comparativo de superioridade, nesse slide que a gente viu há pouco, a gente coloca er. Aqui no superlativo a gente coloca est. Embora tenha o mesmo significado, quer dizer mais, mas o mais do superlativo é st quando o adjetivo for curto, certo? E o mais do superlativo, quando o adjetivo for longo, é o must. Toma cuidado com essa diferença, certo? Lá no comparativo de superioridade você vai ter er. Aqui você vai ter est. Lá no comparativo de superioridade você vai ter more. Aqui você vai ter must. Mas tudo quer dizer mais, porque é a intensidade, né? Tanto do comparativo de superioridade quanto do superlativo. Só que a diferença é que depois desse tratamento que você dá ao adjetivo curto ou ao adjetivo longo, você vai ter a presença do complemento. Isso é uma construção no superlativo. Então, olha só. Aqui, ó. Vamos dar um exemplo aqui, ó. A caminhada de hoje foi, olha o verbo que veio no passado, foi a mais longa que eu já fiz. Né? Então, não estou comparando essa caminhada com nenhuma outra. Ela está num patamar superior. Todas as outras que eu fiz estão no patamar inferior. Isso é um superlativo. Vamos para outro exemplo aqui. Deixa eu ver aqui. Olha só. I always try to choose. Eu sempre tento escolher as opções mais saudáveis no buffet. Nota que aqui não estou comparando as opções do buffet, não, uma com a outra. Eu estou dizendo que quando eu vou a um buffet, eu escolho sempre as mais saudáveis, né, em relação às que não são tão saudáveis assim. Então, eu escolho a mais saudável em relação
Aqui não é tão saudável assim. Se eu escolho mais saudável, isso é um superlativo. Lembra que eu falei que, no geral, é sempre verbo to be como regra, como verbo. E aqui, ó, não tem um verbo to be. Aqui tem um verbo tentar. Tentar escolher, né? Mas o que importa é que, ó, esse de, esse est é superlativo. Eu usei est porque health, duas sílabas, é um adjetivo curto, ok? E o exemplo aqui, ó, pessoal, do adjetivo longo está aqui, ó. Hire, de novo, hire, contratar um personal trainer is the most expensive option added in. É o quê? A opção mais cara, certo? Da academia, em uma academia. Né? Estou como expensive, é um adjetivo longo, então por isso que eu usei o the e o must, certo? Então, assim, pessoal, só para a gente poder aqui entender melhor. O superlativo, né, é esse tratamento, né, onde o sujeito ele se destaca em relação aos demais. Né? Nota que no superlativo, o complemento ele aparece às vezes como uma referência de lugar. Né? Então, não pode falar do complemento aqui no superlativo como sendo dos elementos da comparação. Porque como se o sujeito no superlativo ele se destaca, né? Então não há que se falar em complemento como elemento do elemento de comparação. Já no comparativo de superioridade, já no comparativo de igualdade, o complemento ele é um dos elementos da comparação, mas aqui o complemento ele é só uma referência. Beleza? Aí tem aqui a forma irregular, né? Tem alguns adjetivos que eles são irregulares, quer dizer que tanto no comparativo de superioridade quanto no superlativo, eles sofrem alteração, mas assim, é mais uma questão de tradução, né? Porque, por exemplo, se eu tenho um adjetivo good, que é bom, eu quero fazer uma comparação. Coca-Cola é mais bom, é mais boa do que Fanta, não existe isso, né, galera? Coca-Cola é melhor. Superlativo, Coca-Cola é a melhor, então é best. É mais assim, essa questão dos adjetivos irregulares, mas isso é um mérito mais de tradução, de entendimento. Assim, eu não preciso passar essa decoreba para vocês. Eu acho que o texto, se deparar com isso no texto, você fazer uma devida tradução, surta muito mais efeito do que você decorar isso daqui. Agora, claro, se você quiser assimilar isso, melhor para você. A título de informação futura é melhor para você. Mas eu não vou cobrar isso. Certo? Não vou exigir que você faça isso. Ok? Então, galerinha, a gente terminou aqui nossa explicação. Eu tentei ser assim o mais breve possível nessa explicação. Espero que eu tenha conseguido. E para a gente concluir essa nossa aula aqui, deixa eu só ver aqui um detalhezinho. Eu estou aqui com um livro digital, certo? Para poder expor para vocês. Então, no cardzinho aí da aula, vocês estão vendo que eu passei 2 páginas para casa. A 34, né? A tradução desse texto aqui, certo? Um textozinho bem curto que eu passei a tradução para vocês. Né? Não cometer a maldade de usar o texto inicial do capítulo 3, que ele é bem grandão, não. Passei a tradução desse texto aqui. Basicamente, o que você vai fazer? Você vai responder esse texto e as questões da página 34 que se refere a esse texto. O layout aqui está um pouco diferente do seu material aí que você tem, mas assim, o sentido é o mesmo. A questão número 1 é para você meio que fazer, retirar, né, do texto, né, as indicações aqui, ó, o que é um equipamento, o que é que são exercícios, quais são os hábitos alimentares, né, o que é que a gente pode usar para fazer a técnica de relaxamento e quais são no texto o que é problema de saúde e quais são as partes do corpo. Então, você vai olhar lá no texto e vai retirar do texto tudo isso daqui. Você vai destrinchar. Claro, você já fez a tradução, então já está mais fácil para você. Então, eu devo retirar lá do texto, no caso, colocar em inglês, né? Porque aqui no meu material, tá em branco, eu tenho que colocar, né? Você vai ter que transcrever. Por que aqui no material digital está diferente? Porque no material digital já tem a possibilidade de corrigir. Aí quando eu for corrigir isso aqui com vocês, eu vou só linkar, eu vou puxar uma com a outra e dá certo, né? Ah, entendi, professor. Então o layout é diferente só por isso, por uma questão de correção. Aí a questão 2, né, ó, você tem o item 1, o item 2 e o item 3, e o item 4 você vai só marcar a alternativa que está de acordo, mas também é sobre o texto. A parte de desenvolvimento de vocabulário também, né? Vocês vão fazer as relações aí, né? De um com o outro, ok? Relativo também ao texto. Indo para a página 35, né? Ó, note essa explicação que
que eu fiz para vocês há pouco tempo nos slides, é isso daqui, né? Que está aí no material de vocês na página 35. Então eu quero que vocês respondam a página 34, perdão, a questão 4 da página 35, né? Vai marcar uma dessas alternativas, né? E a resposta ela é respectiva, né? Ou seja, se você marcar, digamos, a letra C, quer dizer que cada item desse aqui vai responder, preencher, respectivamente, uma lacuna dessa. Então envolve um pouquinho de tradução também, certo, galera? Mas não precisa fazer a tradução por escrito, mas você tem que fazer a tradução desse texto. Questão 5, pessoal, você vai reescrever as sentenças utilizando as palavras que estão entre parênteses, pessoal, para elaborar um tipo de comparativo ou superlativo. Vou fazer um pouquinho de tradução também. Então, para casa são essas duas páginas, 34 e 35. Eu espero que vocês façam. Fiz explicação aqui bem rápida, mas assim, espero que dê para ajudar vocês, ok? E claro, responda essas questões e envia para o meu e-mail, né? Meu e-mail é esse que está aí no card, galera. Ó, alan barros5@gmail. Dá print na atividade, né? E manda para mim, beleza? Show de bola. Já me prolonguei demais, vou encerrar minha aula por aqui, ok, galerinha? Bye bye, see you next class.